Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Quero compartilhar a palavra de Deus que está em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 ao 14, que diz assim: Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, essas palavras são do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta. E Paulo está admoestando Timóteo, fortalecendo, exortando, ensinando para que ele pudesse cumprir o ministério que Deus colocar em suas mãos. O próprio Paulo reconhece nesse trecho lido e dá graças a Deus porque ele sabe que a capacidade veio de Deus. Ele sabe, tem convicção que o chamado para o ministério, para a obra, veio de Deus na sua vida. Então ele louva a Deus porque ele diz que Deus o considerou fiel, ainda que ele fosse quem fosse, ainda que ele houvesse praticado várias injustiças, ainda que ele fosse um grande inimigo da Igreja de Deus, ele reconhece que Deus o restaurou. Ele reconhece que Deus fez um milagre na vida dele e o chamou, e o limpou, e o perdoou, e o capacitou para que ele fosse um ministro de Deus, para que ele anunciasse o evangelho da salvação. E nisto tudo nós aprendemos com Paulo o quão é necessário e importante que nós nos lembremos da onde o Senhor nos tirou. Quem éramos, o que fazíamos, o que pensávamos, qual era a nossa atitude de vida, quais eram os nossos costumes. Mas quando fazemos esse exercício, olhamos para trás, possivelmente nós, assim como Paulo, vamos dizer quem eu era. E aí não teremos palavras suaves ou palavras boas a nosso próprio respeito. Porque assim como Paulo, que era um pecador, todos os homens, todas as pessoas na terra são pecadoras, até que Cristo venha e mude a sua história, até que Cristo venha e imponha as suas mãos e diga, segue-me e faça uma grande obra na nossa vida. Então, irmãos, que nós, assim como Paulo, possamos dar graças a Deus porque o Senhor nos fortaleceu até aqui. O Senhor nos colocou onde estamos e o Senhor requer de nós que nós sejamos fiéis a esse ministério que Ele pôs em nossas mãos. E o ministério nada mais é do que pregar o evangelho da salvação. Sermos testemunhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Senhor nos considerou fiel, assim como Paulo usa aqui, que nós possamos responder a esse chamamento, nos lembrando e sempre dando graças a Deus pela obra dele em nossas vidas, sempre dando graças a Deus pelo perdão dos nossos pecados e pela transformação que o Senhor fez em nossa vida, tem feito e certamente fará. O Senhor continua fazendo a sua obra em nós, em nosso coração, na nossa mente, na nossa consciência. Ele está moldando o nosso caráter e a nossa consciência. Que nós possamos reconhecer isso, olhando para trás e sabendo que quem eu era, mas o Senhor me chamou, o Senhor me salvou, o Senhor me redimiu e me libertou. Então, que nós possamos dar graças a Deus e obedecê-lo. Possamos dar graças a Deus pela obra dele em nossa vida e fazer a vontade dele. Cumprir o ministério que o Senhor colocou em nossas mãos, que nada mais é que o ministério do próprio Cristo. É ele e através dele, por meio dele, que são todas as coisas e o evangelho anunciado em nome dele. Amém?
Então, que nesse dia, irmãos, nós possamos meditar nisso, que nesse dia nós possamos pensar a respeito e, sobretudo, dar graças a Deus, pois Ele é bom e Ele nos escolheu para sermos testemunhas suas. Um abraço forte, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o nosso dia. Até mais.